O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, publicado em 1932, já trazia a necessidade de um Sistema Nacional de Educação. Ele também está previsto lá na Constituição, só que até hoje ele não existe. Sem ele, fica muito difícil a coordenação dos sistemas federal, estaduais e municipais de educação. O Em Discussão traz para você o debate sobre esse sistema inédito, que será votado no Senado. A ausência do cumprimento da determinação da Constituição Federal nos levou a termos 80 milhões de brasileiros e brasileiras com 18 anos de idade ou mais sem conseguir concluir a educação básica. 40% das escolas públicas brasileiras não têm água potável para o enfrentamento da higienização decorrente da pandemia. Não é possível pensarmos um Sistema Nacional de Educação desvinculado da gestão democrática, que deverá conter ampla participação da sociedade civil. Que o sistema tem como função cumprir o Plano Nacional de Educação. Mas nenhum de nós aqui acha que este plano vai ser cumprido até 2024, certo? Por quê? Porque não tomamos as iniciativas cabíveis que permitiriam que ele viesse a ser cumprido. O atraso de décadas na votação da proposta provoca indignação. São duas gerações totalmente prejudicadas, considerando na educação básica 14 anos de estudos entre a pré-escola, ensino fundamental e o ensino médio. Duas gerações que provavelmente a ausência do cumprimento da determinação da Constituição Federal nos levou a termos 80 milhões de brasileiros e brasileiras com 18 anos de idade ou mais sem conseguir concluir a educação básica. O Sistema Nacional de Educação está sendo aguardado desde a Constituição de 88 e, mais recentemente, como eu falei anteriormente, no Plano Nacional de Educação 2014-2024. Lembrando que sua criação deveria ter acontecido até o ano de 2016. Portanto, considerando o Plano Nacional de Educação, estamos atrasados quase 6 anos. Vamos ver então o que diz a Constituição. Em seu artigo 23, estabelece que a União, Estados, Distrito Federal e municípios devem proporcionar os meios de acesso à educação. Já o artigo 211 determina que a União vai organizar o Sistema Federal de Ensino e vai garantir a redistribuição de recursos para estabelecer um padrão mínimo de qualidade para todos os estados e municípios. Nós discutimos sistema durante a Constituinte. E a discussão que nós tivemos lá sobre sistemas não é a mesma que nós temos agora. Porque naquela ocasião se discutia Sistema Nacional de Educação versus a existência de vários sistemas. Do sistema federal, dos sistemas estaduais e dos sistemas municipais. Essa é uma questão vencida. Nós temos os vários sistemas. Nós estamos tratando de qual é a articulação possível entre os sistemas nos termos do artigo 23 da Constituição. Portanto, trata-se precisamente de um sistema de sistemas. E acho que não podemos perder isso de vista. Já passou da hora de termos um Sistema Nacional de Educação que unifique as nossas políticas públicas gerenciadas pela União, pelos estados e pelos municípios. Previsto na Constituição de 88, mas ainda não votado. Será mesmo que esse sistema faz falta? O sistema serve a garantir o direito à educação e redução das desigualdades educacionais. Nós não temos dúvida nenhuma sobre isso, isso tem que ser o propósito. Mas como isso se organiza é muito importante. Tem uma dimensão que nós vemos que é mais gerencial, que tem a ver com o regime de colaboração e com a pactuação federativa entre os diferentes níveis de governo, entre os gestores dos diferentes níveis de governo. Qual é a finalidade do nosso Sistema Nacional de Educação? Em síntese, seria assegurar a aprendizagem no nível e tempo adequado e, como traz a própria Constituição, em condições adequadas de oferta e sob condições, estou dizendo que
Não basta apenas aprender e aprender no tempo adequado, nós não queremos uma escola sem banheiro, sem luz. O que me parece que é essencial ter numa lei de sistema? Eu acho que ela tem que ter uma definição de competências do sistema, ou seja, o que se faz, quem compõe esse sistema, como ele decide e qual é o alcance das decisões. Eu acho que se não der uma resposta a essas 4 questões, ela apresenta problemas. Um Sistema Nacional de Educação que, além de estabelecer princípios e objetivos de caráter nacional, tenha como pressuposto o federalismo de cooperação, definindo as instâncias e os critérios de deliberação no que diz respeito à gestão, ordenamentos, financiamento e cooperação que envolve os entes federados. Instâncias e critérios de deliberação, disse o professor. E essas instâncias e critérios têm de estar muito bem detalhados. O coração do sistema, ele está na clareza de definição das atribuições de cada nível de governo e do que será decidido em cada instância de pactuação. As instâncias de pactuação, que para nós são essa espinha dorsal para a gente conseguir ter diálogo, pactuação e melhoria da qualidade da gestão, melhoria da qualidade da formação da política pública, melhoria da incorporação da participação social dentro da política educacional. E o terceiro elemento, que quais vão ser os objetos a serem pactuados dentro de cada nível. É fundamental tratar e detalhar a composição dessas instâncias e comissões permanentes de pactuação. Acho super importante as comissões tripartidas e bipartidas, né, de pactuação federativa, mas acho necessário um nível de detalhamento na perspectiva de se ampliar toda essa discussão. A gente tem que falar sobre pactuação dos recursos, das transferências voluntárias e os mecanismos das transferências obrigatórias. E tem uma parte que não é menos importante, que é quais vão ser os instrumentos para pactuar isso. Então, a gente tem muita clareza sobre o Plano Nacional de Educação, por exemplo, que é o norte do planejamento educacional, mas a gente precisa pensar também os instrumentos de articulação de pactuação federativa para conseguir melhorar a forma com que os gestores tomam decisão conjunta. É preciso detalhar, especificar o quanto possível, né? E é preciso prever a relação dessas instâncias interfederativas com o Fórum Nacional de Educação, esperando o Fórum Nacional de Educação democrático, né? A gente tem que pensar outros instrumentos também para a gente pensar transporte escolar, para pensar divisão da oferta do ensino fundamental, para pensar sessão de servidores, para pensar a formação de professores em conjunto, para pensar o diálogo dos fatores de ponderação do Fundeb, para pensar a discussão sobre o piso dos profissionais de educação, do magistério. E uma das pactuações que mais preocupa é a do custo aluno-qualidade, instituído na última versão do projeto que cria o Sistema Nacional de Ensino. A proposta determina que o valor do custo aluno-qualidade, ou CAC, será estabelecido pela comissão que reúne os 3 níveis de governo, federal, estaduais e municipais, depois de ouvidas as comissões de cada estado com seus municípios. A definição do CAC será feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Eu gostei muito da ideia do controle tripartite, do controle bipartido no nível estadual, mas me parece que tem um problema conceitual aí que valia a pena discutir. Sem participação da sociedade civil, ou seja, você fica só com uma articulação de entes governamentais. Você já tem uma composição que pode ser claramente majoritária, mas você não ter nenhum representante da sociedade civil é um problema. Não é possível pensarmos um Sistema Nacional de Educação desvinculado da gestão democrática, que deverá conter ampla participação da sociedade civil. É importante que as instâncias sejam pensadas de forma a colocar para decidir quem tem o poder e será responsabilizado pela decisão, mas pensar ao mesmo tempo como que a participação social pode ser trabalhada dentro do sistema. Isso é muito importante, que esses papéis, principalmente do controle social, estejam bem definidos para que nós possamos ter um pacto federativo que seja muito mais adequado no sentido educacional.
Uma participação maior da sociedade civil pode ajudar a determinar qual vai ser o padrão mínimo para definir o custo aluno-qualidade. Veja. É importante dizer, senador Dário Berger, que um aspecto que precisa constar efetivamente no seu relatório e que deve ir além daquilo que está posto no texto é a questão do padrão mínimo de qualidade. Toda escola pública tem que ter profissionais de educação com piso, com política de carreira. Toda escola pública tem que ter número adequado de alunos por turma e toda escola pública tem que ter biblioteca, laboratório de ciências, laboratório de informática, quadra poliesportiva coberta, internet banda larga, alimentação nutritiva, transporte escolar digno e saneamento básico e água potável, que agora a gente viu até por dados do Fundo das Nações Unidas para a Criança e do Adolescente, que 40% das escolas públicas brasileiras não têm água potável para o enfrentamento da higienização decorrente da pandemia. É necessário definir critérios para a distribuição de recursos entre os entes federados e critérios para a avaliação supletiva da União, buscando parâmetros de equalização na busca do conceito de custo-aluno-qualidade. O custo-aluno-qualidade é um anseio aguardado há anos por toda a comunidade educacional brasileira. É preciso que o texto crie parâmetros mínimos de qualidade. Não é possível que tenhamos escolas em 2021 sem água potável, por exemplo. Com o Sistema Nacional de Educação, nós temos uma capacidade, uma possibilidade de definir melhor esses parâmetros de qualidade que nós perseguimos. Tanto o Marcelo quanto o Daniel falaram, discutir os parâmetros do CAC a partir da lei de sistema e depois pactuar isso em regime de colaboração nas instâncias de pactuação. A gente precisa falar sobre como vai avaliar isso. A discussão do custo aluno-qualidade, por exemplo, e sua regulamentação, conforme previsto no Plano Nacional de Educação, entendemos como uma condição fundamental para a concretização de um pacto federativo que possibilita a justiça social e fortalecimento dos municípios. A CNE, a meu ver, é uma oportunidade para avançar no modelo de financiamento que exija mais recursos da União, sobretudo via Fundeb, para implementar o custo aluno-qualidade. Uma escola equipada e aparelhada já é um bom caminho para o ensino de qualidade. A gente precisa trazer a escola para dentro do sistema para que as redes educacionais consigam apoiar a escola, que consigam apoiar os professores, que consigam materializar isso em melhoria da aprendizagem dentro da sala de aula, redução do abandono, redução da evasão e garantia do direito à educação, da formação integral desse estudante. Também quero contribuir para o debate em relação ao Sistema Nacional de Educação, com aquela visão, resgatando aquela visão do Anísio Teixeira, da escola como átomo, a escola como unidade básica. Portanto, qualquer menção à articulação, colaboração, não pode, obviamente, prescindir da participação efetiva da comunidade escolar como um todo. O Sistema Nacional de Educação ele tem que estar pautado efetivamente na valorização da unidade escolar. O Anísio Teixeira tinha convicção absoluta e correta de que a unidade básica do direito à educação, a máquina da democracia e da justiça social, é a escola pública. Então, o Sistema Nacional de Educação ele tem que efetivamente ser estruturado a partir da escola pública. E outro item na composição do custo aluno-qualidade é a remuneração dos trabalhadores na educação. Aprovar uma lei de sistema que, de fato, contribua, a meu ver, para a efetivação do direito social à educação, para a valorização dos profissionais da educação e, portanto, numa perspectiva de garantia de financiamento para a melhoria da educação nacional, tendo por eixo a democratização da educação em todas as estruturas e processos. A valorização dos profissionais da educação. O Sistema Nacional de Educação ele tem que colocar essa agenda como agenda fundamental para a constituição de um sistema que, de fato, garanta o direito à educação. Toda a experiência internacional, a literatura mais consagrada da área da educação mostra que nada é mais decisivo do que a valorização dos profissionais da educação para a garantia da qualidade da educação.
E fechar, sempre, voltando a falar de recursos, com a valorização dos profissionais de educação. E aí a gente está sempre falando sobre carreira, salário, jornada, mas agora a gente também tem que falar sobre saúde e segurança e seguridade, né, diante da situação de deterioração em que alguns lugares se transformaram. Metas e objetivos comuns que possam melhorar a qualidade de ensino, que possa valorizar mais o professor. O professor exerce uma profissão, presidente, que é a profissão das profissões. Portanto, merece todo o nosso apoio e todo o nosso respeito. Nós temos uma lei do piso que é um Deus nos acuda para cumprir todo ano. Né? E, portanto, acho que a articulação e a definição que a lei do sistema vai dar tem que dialogar com estas dificuldades práticas. Porque senão a gente faz uma coisa como os planos que são engavetados. A portaria interministerial número 3 de novembro de 2020 atacou os recursos do Fundeb para 2021. Pela primeira vez desde 2008, a lei do piso dos professores não teve reajuste. Escola equipada, bem aparelhada, profissionais bem remunerados. Não é fácil fazer uma educação de qualidade. E para isso é preciso orçamento. O ano passado, até setembro, o MEC só conseguiu operacionalizar 48% do seu orçamento. Em outubro, o Congresso Nacional autorizou tirar 1 bilhão e 400 milhões do Ministério da Educação e passar para outros ministérios. Há uma incompatibilidade entre a realização do direito à educação, formulado na nossa legislação de uma maneira geral, formulada no Plano Nacional de Educação, com a Emenda 95. Ou seja, não falar nada da Emenda 95 de novo a gente entrar naquela história. Faremos uma lei com grande risco de não ser cumprida. A Emenda Constitucional 95 de 2016 atacou brutalmente o financiamento do Plano Nacional de Educação, e não só este, mas o próximo também, porque ela até hoje vigora até 2036. Então ataca o atual plano e o futuro. Ataca a educação pública e privada nesse país de forma forte nesse período. E não é só o teto de gastos que limita o orçamento da educação. O Fundeb e a vinculação de recursos também são alvos. Por que nós permitimos todos esses ataques ao financiamento da educação durante esse período? As omissões do governo federal e os ataques sobre o Fundeb permanente foram constantes. Tivemos que suar muito para aprovar o Fundeb. Nós ainda continuamos tendo que defender o Fundeb diuturnamente, apesar dele ter sido colocado na Constituição como política de Estado. E nós, o tempo todo, temos aqui que garantir, e não só o Fundeb, outros ataques. As PECs 186, 187, 188, enviadas em novembro de 2019, são propostas de emenda à Constituição que atacam a perspectiva da educação em nosso país. A 186 já foi aprovada. A 187 quer acabar com o FNDE, com o Fundo Social do Pré-Sal. A 188 com os 25% da educação. E enrolando o povo brasileiro como se fosse, não queremos acabar, queremos só fazer um orçamento flexível. O MDB lançou o documento A Ponte para o Futuro, sugerindo acabar com os 25% da educação nos estados e municípios e 18% da União. Por que o orçamento brasileiro é vinculado e por que a maior parte dos países tidos como mais avançados e até outros mais ou menos no mesmo nível do nosso, tem o mesmo tipo de situação. Legislativo, discussão de orçamento,
Vinculação, sim. Poxa, vinculando 15%, 18% para educação e saúde, pelo amor de Deus. Aí achar que isso, aspas, nas matérias, eles têm dinheiro demais. O problema não é dinheiro, é gestão. Quem aqui concorda com isso? A educação tem dinheiro demais? O problema da educação é gestão? E tem ainda um outro problema. Os acordos e metas pactuados serão cumpridos? Em 7 anos do Plano Nacional de Educação 2014-2024, as 11 metas previstas para ser alcançadas até 2020 não foram alcançadas. As metas não foram cumpridas. Por que será? A justificativa da emenda do Sistema Nacional de Educação, do PLC 235, diz que deve especificar as fontes de financiamento da educação. Ora, se já existiram 2 planos de educação, se o atual, até 2020, não cumpriu as 11 metas que estavam previstas, por que será? Será que porque o financiamento da educação nesse período está sofrendo diversos ataques? Nós temos que conviver nesta discussão com determinados dispositivos legais que efetivamente não são cumpridos. E nós temos uma contradição com isso e temos que enfrentar essa questão. Por exemplo, eu acho muito importante que o relatório fixe que o sistema tem como função cumprir o Plano Nacional de Educação. Mas nenhum de nós aqui acha que esse plano vai ser cumprido até 2024, certo? Por quê? Porque não tomamos as iniciativas cabíveis que permitiriam que ele viesse a ser cumprido. Portanto, a elaboração da proposta de sistema tem que dialogar com esta contradição. Depois de ser avaliado pelo Senado, o projeto ainda vai ter de ser votado pela Câmara dos Deputados. Uma coordenação maior entre as duas casas, como foi feito na votação do Fundeb, pode agilizar sua aprovação. Foi um trabalho muito articulado entre Câmara e Senado. As consultorias das duas casas trabalhavam assim em conjunto. Eu próprio, como relator no Senado, a deputada Dorinha, na Câmara dos Deputados, fizemos várias reuniões, nós dois presentes, juntos também, como relatores. Mas a própria comissão especial da Câmara colaborou muito com isso, mas não foi só a articulação entre Câmara e Senado, foi o que está acontecendo no dia de hoje, a articulação com a sociedade. Então, a sociedade participou do processo, sugeriu, recomendou alterações, acréscimos, discussões, princípios mais claros, que é exatamente o que está acontecendo na audiência de hoje, e que está acontecendo lá na Câmara também. Estamos na 3ª versão do nosso relatório, construindo após mais de 50 reuniões que tivemos com as mais diversas entidades, associações e especialistas em educação. Além disso, para a construção do texto, levei em consideração todo o acúmulo de debates que este parlamento já produziu e absorvi pontos importantes dos textos elaborados pela deputada Dorinha, pela deputada Rosa Neide e pelo deputado Idilvan Alencar, da Câmara dos Deputados. A gente tem visto o debate avançar, tanto no Senado quanto na Câmara. Eu acho que a gente tem alguns marcos importantes, tanto o senador Dário Berger quanto o senador Marcelo Castro já manifestaram em formatos diferentes a vontade de fazer um relatório dialogado entre a Câmara e o Senado Federal, assim como foi no Fundeb, assim como o senador Flávio Arnes fez com a deputada Dorinha, que foi muito importante para a tramitação do Fundeb no Congresso. É importante a gente construir convergências a partir dos envolvidos diretamente na área de educação, para que as proposições tenham trânsito mais tranquilo nas duas casas. E nessa perspectiva, uma articulação, como já foi feito no caso do Fundeb, entre
área entre o Senado e a Câmara é muito importante. Destaco aqui a importância, considerando inclusive a experiência que tivemos no Fundeb, né, de cada vez mais avançar no debate articulado entre o Senado e a Câmara dos Deputados, numa perspectiva, né, de avançar nessa tramitação. Que a gente possa lutar para aprovar em sintonia com a Câmara, aprovando aqui, poder ser aprovado na Câmara também, e a gente dotar o nosso país desse instrumento tão importante do Sistema Nacional de Educação, que todos nós estamos de acordo e temos como meta prioritária nossa da Comissão de Educação de 2021, juntamente com a Comissão de Educação da Câmara, a gente aprovar o nosso tão querido e desejado SNE. Então, gostou do programa? Compartilhe. Obrigado a você que esteve com a gente e até o próximo Em Discussão.